e será salvo nós e nossa casa. Nós temos promessa que aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoar. Então são muitas promessas. Então temos tais promessas, purifiquemos toda a imundície da carne. Paulo está falando para uma igreja, meus irmãos e minhas irmãs que vão me assistir, que era uma cidade e que tinha um templo de um deus que eles chamavam de Baco. Esse deus era o deus da orgia e do vinho. E naquele templo as mulheres rapavam os cabelos e haviam verdadeiras imundícies e orgias dentro daquele templo, porque eram as prostitutas cultuais que chamavam. Por isso que tem esse negócio de usar o véu, porque as que eram salvas, até que cresceu o cabelo, se confundia. Está indo na igreja, a mulher que está indo na igreja, cabelo rapado, aquela igreja lá também, né? Então ele falou, põe um véu, por causa da consciência das pessoas. Muito bem. E aqui então ele fala para purificar de toda imundície. Eu conheci uma vez, eu estava dando um estudo, na época era na casa do oleiro, eu era responsável pelo estudo lá também, né? Então a gente estudava, o pastor Roni ia, nessa época estava a pastora Sara também, e daí foi um moço lá assistir o estudo. Antes de começar o estudo, ele pediu a palavra e ele era um ex-travesti. Existe, o mundo fala que não existe, mas existe. Ex-travesti, eu acho que você a conheceu lá na Campos Salles. Ele tirou o silicone e ele contou um pouco daquela vida miserável dele, a ponto da pessoa que ele vivia lá ter sido se esfaqueou e morreu, enfim, foi um negócio horrível, eu não quero nem contar essas coisas. Mas o que ele fez? Ele teve que purificar de toda a imundície da carne. Ele colocou aquelas próteses de silicone para se parecer com uma mulher e ele tirou aquilo. Eu tenho visto alguns testemunhos de muitos moços que estavam totalmente assim, pintados e tal, né? E cabelo comprido, parece uma mulher. E tomavam inclusive hormônio para ficar com as formas arredondadas, como as mulheres são, por causa da progesterona, por causa dos hormônios femininos. Mas eles se purificaram, eles não tomaram mais hormônio, eles tiraram. Então tem que lavar. Então uma pessoa que está em Cristo, ela não pode mais se prostituir. Se o rapaz foi um travesti, ele não pode continuar sendo travesti. Se ele foi um mulherengo, ele tem que ser uma pessoa pura. Então é isso que ele está falando aqui: purificamos de toda a imundície da carne. A carne imunda e do espírito também, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ora, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. A pessoa tem que falar assim: eu não vou fazer tal coisa porque eu temo a Deus, eu não vou praticar tal pecado porque eu temo a Deus. Na verdade, o crente, ele não vive no pecado, ele peca, mas ele não vive na prática do pecado. Ele não pode viver na imundície da carne. Ele não pode, imagina, eu me lembro uma vez que a gente era de uma igreja, não vou falar o nome da igreja, daí era recém-convertido, lembra, né, Vânia? Vânia lembra, daí as cadeiras assim e tal, e foi meu cunhado e minha cunhada, e eles tinham uma versão de crente, e a gente ficou, hoje são crentes, mas passou uma dona lá, meus irmãos, aquela roupa não era roupa nem de balada, eu acho que era roupa de dormir, não sei que roupa era aquela. Daí eu olhei para minha cunhada, mas minha cunhada não gostou nada do negócio. Eu fiquei com a cara no chão. Igreja não é lugar para a gente ser sensual. Igreja não é lugar de um cantar o outro. Até tem pastores que Deus, tem um lá que fala: queima ele, Jesus, tem que queimar mesmo. Tem pastores que cantam as irmãs da igreja. Tem umas irmãs que são assim, fogueta. Não pode nem dar a mão assim, que elas ficam com o dedo assim, alisando. Então eu já falo para minha esposa: não dá a mão para ninguém. Não é lugar disso. Nós temos que ter o temor do Senhor. Vamos prosseguir aqui. Não é fácil, né, minha irmã? Vamos para Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, mais adiante, versículo 4.
quem poder ler, leia também o 3 e 4, né? 3 e 4? Isso. 1, 3, 4. É capítulo 1, versículo 3 e 4, isso mesmo. Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, as regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu dele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Olha que coisa linda. Primeiro, Paulo aqui ele dá glória a Deus, ele glorifica a Deus, ele bendiz a Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou. Olha, ele já nos abençoou, ele não vai abençoar, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Talvez só a gente que não tomou ainda posse desse negócio, mas ele já deu. No 4 ele fala assim: e também nos elegeu ou escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis. Muito bem. Primeiro, santos. A palavra santo aqui é kairos, que significa separado. Eu era no catolicismo. Então, para mim, esses negócios de santo eram aqueles lá que eu via. Inclusive, eu sempre me senti desconfortável em ver, por exemplo, São Judas Tadeu, que a gente era lá da igreja de São Judas Tadeu. Ele tinha assim um cacetete na mão, um tronco assim, que ele foi morto a paulada, né? Tem Santo Expedito que está lá, Santo Expedito. E aquele que foi com um monte de flechadas? Esse é São Sebastião. São Sebastião. Tem umas flechas assim nele. Umas flechas. Eu olho assim, dá uma tristeza. É. Então todos esses santos assim, eu olhava bem para a cara deles assim, né? Era uma tristeza no semblante deles, eu não sei se chegaram a reparar. Todos os santos eram muito tristes, né? E eu assim, até as imagens lá das várias versões de Maria. Tem Maria de Socorro, Maria de Fátima, Maria... É como se fosse uma reencarnação, né? Maria Aparecida, é como se fosse uma reencarnação. Então vê a É a mãe de Jesus todas, eu creio, né? Sim, exatamente. Essas faces, né? Então perceba que coisa interessante. Santo não é isso. Isso são imagens que o homem concebeu e fez, de repente até por conta de quem nos falava que aconteceu com eles, da tradição da igreja católica, mas morreram. E ali está uma representação de uma imagem que não pode fazer nada. Os santos somos nós, que somos os separados. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Aqui ele fala que ele nos separou antes da fundação do mundo. Quer dizer que antes mesmo de Adão e Eva, ele já sabia de um plano para nós hoje aqui. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então, antes dele criar o mundo e depois o homem, ele já sabia todos que seriam salvos. Adão e Eva não os pegou de calça curta, nem nós tampouco, quando erramos. Ele conhece todas as coisas. Fala, 10 minutos? Então, Isso aqui já estava, né, pelo que Paulo está falando, né? Exatamente. E quem falou com Paulo isso aqui? Paulo teve um encontro com Jesus. Eu vou depois tentar trazer isso aí uma hora. E ele foi doutrinado e discipulado por Jesus. Tanto é que ele fala do meu evangelho, né? É bem diferente dos apóstolos que tiveram a vida. Eu tive um encontro com Jesus. Isso. Na ceia, né? Isso, exato. Jesus ensinou. Conforme eu recebi do Senhor, eu vos né? Isso mesmo. Então Jesus falou para ele isso. Isso, ele recebeu revelação. Tanto é que quando ele fala do espinho na carne, que ele fala assim: eu conheço um homem, eu não sei se no espírito ou fora do espírito, que teve revelações que nenhum outro homem teve e não é lícito de falar, né? Que foi ao sétimo céu. Então são as revelações. Quando a luz veio, todos viram, mas quando a voz se dirigiu para ele, ele falou assim em Atos: quem és tu, Senhor? E ele falou assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Os outros não ouviram, mas ele ouviu. Então, a partir dali, ele começou a ter digamos, discipulado com Cristo. E ele recebeu essa... Tanto é que é interessante, ele sendo judeu, assim, a nata do judaísmo, ele vai ser um apóstolo dos gentios. Então, como Deus faz a coisa, né? Ele deveria ser um apóstolo dos judeus. Entretanto, Deus falou assim, não. Tem uma passagem que fala que ele foi pregando dentro de uma sinagoga e ninguém se converteu. Exato, daí ele sacudiu também Foi que ele ficou com uma raiva. daí foi embora, falou assim, nós vamos para os bereanos que eles são mais nobres que vocês. Isso mesmo. Então, aqui ele fala essa situação por revelação que ele teve do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas é uma coisa interessante. Santos, então, são separados e irrepreensíveis. O que significa irrepreensível? Íntegra, correta? Isso. Irrepreensível, vamos lá. Repreender é a palavra raiz, né? Ela significa uma repreensão. O que é uma repreensão? É quando alguém pega e fala assim, puxa vida, você fez tal coisa aí. Quem é irrepreensível, ele não é digno de repreensão. Mas aqui que está uma coisa interessante. O santo, ele é alguém que não peque, mas é alguém que ninguém pode acusá-lo de pecado, porque ele vive uma vida correta. E quando ele pecar, ele confessa, ele acerta a situação. Que isso é muito importante para o crente. Eu tenho visto nesses mais de 40 anos de vida cristã, muita gente que tem um grande problema em ser humilde. Se a gente errar com alguém, é simples, por favor, me perdoa. Isso, além de tudo, é um forte caráter cristão. Por quê? As pessoas muitas vezes elas são pegas em alguma ofensa um com o outro, daí o pastor chama um aqui, chama outro lá, daí vem os dois assim com aquele bico, parece de tucano, né? Feio. Daí um fala assim, se eu pequei contra você, se eu fiz tal coisa contra você, você me perdoe. Isso eu acho uma tremenda cara de pau. Como ser? O que custa a gente falar assim, olha, eu errei contra você, realmente eu não devia ter feito isso. Dá nome, né? Eu fui carnal, né? Me perdoa. Se a pessoa quiser xingar a gente ou perdoar, é com ela. Mas a nossa parte é a gente ser irrepreensível. Esse ser é terrível. E muitas vezes até a gente acompanhou alguns tratamentos pastorais em que as pessoas eram mais constrangidas a pedir perdão uma para outra do que de fato tinham arrependimento da obra cometida contra o irmão. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Se faltar isso e for por constrangimento, por coação, não vale nada. Hoje os pastores estão mais assim, né? Eles veem a coisa acontecendo, o maior fogaréu lá, disfarça, faz que não vive, fez de morto, não tem mais disposição para tratar, o que é ruim. Se naquela época havia essa coação e esse constrangimento, mas pelo menos faria com que outros evitassem, se a gente fizer alguma coisa aqui, vai para o gabinete do pastor. Não sei se os irmãos lembram disso, um tal de gabinete do pastor, que o pastor chamava lá e descascava o livro das pessoas. Hoje talvez por uma questão financeira, se eu fizer isso com aquele irmão que dá um dízimo bom, eu posso perdê-lo, ele vai para cá, ele vai para lá, então, e é terrível isso. Nós vamos encerrar por aqui, nós vamos continuar a próxima aula, vendo essas questões. Tem textos aqui que eu separei, que eu gostaria de explicar melhor. Também fala para a gente se abster, né, de pecados, das obras da carne e tudo mais, porque é uma batalha constante na nossa... Paulo fala também que pecou, mas na Bíblia não mostra, né? Oi? O pecado de Paulo. Paulo? Ele consentiu. Ele fala das fraquezas humanas que ele teve, mas o pecado dele depois de
que é uma das coisas que a gente não sabe ter o que e também o que a gente tem que tomar muito cuidado entre ser humilde e sem sabedoria abrir o coração. A gente tem que ser muito cuidadoso. Por quê? Imagina o pastor Rony chegar aqui e falar assim: meus irmãos, olha, eu tenho essa fraqueza. Já saem uns 5 escandalizados. Daí sai mais uns 15 e falar assim: acho que pode, eu também posso. Acha que Paulo não quis falar, então, para não escandalizar Sim, a igreja na época? Porque não edificava. Ele sempre falava assim: eu vou fazer coisas que edifiquem e vou evitar aquelas que não edifiquem. Então, o que edifica não é a gente falar das nossas fraquezas, mas da graça que há no Senhor Jesus com relação às nossas fraquezas, às fraquezas de todos. Que eu acho que, uma vez eu estava escutando o Mazinho, ele estava dando um estudo, daí ele pegou e falava e explicava a Bíblia, ele era bem detalhista. Daí a pouco ele chegou uma hora que ele estava detalhando, ele falou assim: olha, eu vou parar por aqui, não vou detalhar mais, porque eu não quero dar matéria-prima para o diabo. E é verdade. Percebe? Muitas vezes a gente vai falando de pecados, aquilo, e aquilo vai dando matéria-prima para o diabo falar na cabeça de alguém. Por exemplo, se a gente prega muito sobre o pecado, sem apontar a graça e o perdão de Deus, a gente pode acabar elogiando, né? Pois é. E a gente, entre a humildade, Senhor, eu sou pecador e tal, e até mesmo diante dos irmãos, tem um procedimento humilde e falar: não, que eu tenho esse pecado na minha vida. Tem coisas que eu, como pastor, não posso falar da minha vida, não posso. A Vânia, eu sempre falo para ela: Vânia, sempre cuidado com as palavras. Por quê? Porque, mas acontece com o pastor Vânia, tem misericórdia. Acontece está preparado. Não são todos que estão preparados, né? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa aula, te agradecemos, Senhor Deus, por esse tempo aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que sempre nos orienta na caminhada cristã. Queremos fazer a tua vontade na obra da evangelização, mas queremos ter critérios bem sólidos, Senhor, conhecendo o Senhor, conhecendo a tua graça e conhecendo a nós mesmos, para poder falar de tão grande salvação aos perdidos. Muito obrigado, Senhor, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas as perguntas são muito boas.